Oi, gente. Dá um tempinho aqui pra ver se entra mais gente. Oi, boa noite. Ei. Deixa eu ver se vai entrar mais gente. Mas aí, o que acontece? O assunto de hoje da live, eu não vou esperar muita gente entrar, não, tá? O assunto da live hoje é a respeito, né, se vale a pena, se compensa ou não trabalhar em salão, né? Então, o que acontece? Vou começar contando a minha história do que aconteceu comigo, para vocês entenderem e terem uma base, né? Eu comecei nesse ramo, né, de design no ano passado, eu fiz o curso dia 20, se eu não me engano, dia 25 de maio, né? Fiz o curso de iniciante. E depois eu fui fazendo unha em casa, né, modelo, em mim mesma. E como eu já contei, né, aqui, o curso de iniciante, ele não te dá muita, pelo menos o que eu fiz, ele não me ensinou formato, não, foi bem o básico, foi só a unha quadrada mesmo, com o bônus de encapsulado, né? Então, o que acontece? Com a técnica, como eu já sabia lidar com o gel, né? Eu fui buscando na internet formas de fazer outros formatos, né? E na época, e ainda está, né? Tava muito em alta a unha estileto. O pessoal tava usando demais a unha estileto. E aí, o que acontece? Eu falei, eu vou fazer uma unha estileto. Depois da live, eu vou até deixar aqui o videozinho. Eu tenho dessa unha até hoje. E aí, eu fiz essa unha estileto. No curso também eu não tinha aprendido a lidar com esmaltação em gel. Mas aí me arrisquei. Fui lá, fiz uma esmaltação em gel. Foi até, eu lembro o esmalte, tem até hoje, guardo ele até hoje. Foi um rosa neon da Daisy, se não me engano. E aí, o que acontece? Fiz essa unha e o grupo de alunas do espaço onde eu fiz o curso, ele ainda estava ativo, né? E eu nunca tinha postado nada lá nesse grupo, a professora ainda estava no grupo, então, no dia que eu fiz essa unha, eu decidi postar lá. Postei a unha lá, né? E aí, postei a unha lá, ela comentou, né? Como se tivesse gostado, mas assim, né? Pra mim, normal, né? E aí, o que acontece? Passado 2 dias, ela me mandou... Ela não, né? A secretária dela me mandou mensagem pelo grupo, pelo WhatsApp do espaço, né? Do WhatsApp de curso de lá. Perguntando o meu endereço. E aí, eu falei, gente, será que é o quê o meu endereço, né? Aí, eu mandei o endereço. Nem perguntei pra que tava querendo meu endereço, não. Mandei meu endereço. E aí, a resposta que eu tive foi a seguinte. Ela falou comigo assim, nossa, mas você mora longe, né, daqui? Eu falei, não, é perto, porque assim, é uma cidade vizinha, né? Então, assim, é perto de carro da minha casa, lá no espaço, dá no máximo 15 minutos, isso assim, um trânsito, né? Um trânsito assim que você tem que esperar alguém, né? Atravessar algum cruzamento, alguma coisa assim. E ainda assim tô chutando alto, porque dá pra ir mais rápido, porque realmente é perto. Aí eu falei que não, né? Que não era longe e tudo. Aí ela foi e falou assim, não, porque eu queria te oferecer uma proposta pra você trabalhar aqui no salão. Daqui dali eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tô vendo? Eu falei, não é possível. Aí eu falei com ela, não, eu falei assim, eu aceito, eu topo demais, né? E aí, nisso que eu falei que eu topava, eu pensei assim, mas eu sou iniciante. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei assim, gente, vocês sabem que eu sou iniciante, que eu fiz o curso não tem muito tempo, eu fiz o curso em maio, né? Ela falou, sei que você é iniciante, eu lembro de você e tudo. Eu falei, beleza. Aí ela conversou comigo, me explicou como seria, se eu tinha disponibilidade para poder estar indo lá no espaço fazer mais curso e de treinar, né? E claro que eu disse que sim, né? Porque que vai recusar uma coisa dessa? Ninguém. E aí eu fui, fiz o curso. No dia do último curso que eu fiz, ela já me perguntou, falou assim, olha, como que você quer que eu agende as suas clientes? Eu posso começar agendando 2, uma de manhã, uma à tarde, né? Porque eu era iniciante, então assim, eu não tinha muito
controle de tempo, né? Ainda. Eu falei, tá, pode ser, né? E aquilo ali meio assim ainda. A gente não tinha conversado sobre preço, questão de horário, essas coisas ainda não. Aí nós terminamos e fomos conversar. E aí ela me explicou o que ela gostava, o que ela não gostava, né? Até porque o espaço é dela. Me explicou que ela queria uma pessoa iniciante pelo fato de trabalhar com a técnica que ela ensinou, né? Então, era por isso que ela estava me chamando, mas também pelo meu trabalho, que ela gostou. Aí a gente conversou sobre as questões do salão, como ela gostava e tudo, questão de ajudar, né, na limpeza, essas coisas que todo salão tem. E aí a gente conversou sobre valores. Inicialmente, ela falou comigo que seria 50%. 50% do que eu fizesse era meu, 50% do que ela fizer, aliás, deixa eu reformular. Uma unha, né? Seria metade, metade, que eu me perdi. Seria metade, metade. Então, é o seguinte, foi isso que ela me explicou. E eu não iria levar nada. Eu iria trabalhar com o material do salão. Eu só ia e fazia o meu serviço. Eu sentava lá na mesa e já tinha tudo, material, tudo. Eu não gastava com nada. Eu só ia até lá para trabalhar. Era assim que funcionava. Inicialmente, né? Aí depois ela veio, me mandou, a gente conversou pelo WhatsApp, depois ela falou assim, Janaína, é 60% do que você fizer é seu. Isso sem eu ter que comprar material, nada, com o material todo dela, do espaço dela, né? E ainda com a vantagem de não ter que ficar na captação de cliente, que já é uma vantagem enorme, né? Você não ter que fazer captação de cliente, você tá num espaço onde que as clientes vão até você. Então, assim, não tem coisa melhor que isso, não. Eu falo porque, pra mim, foi, assim, excelente. Foi, nossa Deus, eu fiquei extasiada, porque até então, em casa, eu ficava doida, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer clientela. E início realmente é difícil, né, clientela. Então, quando eu tive essa oportunidade, né, de fazer, né, de ir trabalhar sem ter que ir atrás das clientes, assim, pra mim foi ótimo. Até porque eu aprendi muito. Foi uma coisa, assim, inicialmente difícil, né? O primeiro dia foi o mais difícil, porque além de eu estar lá trabalhando no salão, eu estava trabalhando com ela do meu lado, praticamente. Então, é uma cobrança muito grande, né? E eu ficava um pouco nervosa. Mas isso daí foi passando com o tempo, aí as coisas foram melhorando, né? Fui pegando mais confiança no que eu fazia, né? Até mesmo com as clientes e tudo. Então, assim, foi tranquilo. E eu não continuei, hoje não atendo lá mais, mas não foi por questão de escolher eu fazer o meu caminho, né? Falei, eu vou tentar sozinha, eu vou fazer por mim. Eu quero começar o meu espaço, porque todo mundo que começa qualquer coisa, né? Nessa área, né, de que a gente trabalha pra gente mesmo, a gente quer fazer do nosso jeito. E lá era do jeito dela e eu queria do meu jeito, né, no meu espaço. Mas sou completamente grata, né, pela minha experiência lá. Eu aprendi demais. E, como eu disse, foi um divisor de águas, porque eu aprendi o que era empreender, né? O que era eu me valorizar como profissional, questão de preço, né? Porque quando eu fui lá, eu entendia quando as clientes iam lá, elas estavam buscando qualidade, não era preço. Então, na maioria das vezes, os procedimentos que fazia lá, no final, né, que elas eram taxadas, né, no final, ninguém reclamava. Então, aquilo dali pra mim foi assim, foi uma experiência, assim, enorme. Foi o que me deu confiança pra ir e, como se diz, nadar sozinha, fazer a minha clientela. Então, assim, foi ótimo pra mim, né? E é uma dúvida frequente, né? Se vale a pena ou não trabalhar em salão. Eu contei aqui. Voltou, o vídeo travou, mas voltou. Então, assim, eu contei a minha experiência, né? De como foi pra mim. Muita gente pode virar e falar assim, mas foi sorte, né? Que você teve. Não acredito que tenha sido sorte, não. Eu arrisquei, até porque eu não tinha curso de formato, eu aprendi o básico do básico, e com o básico que eu tinha, eu arrisquei e busquei
melhorar, né? Então foi através disso que aconteceu o que aconteceu, né? Foi um dos passos que me trouxe. Como eu tava falando, foi uma dos degraus que eu subi para chegar até onde eu estou aqui hoje, né? Então, falando sobre se vale a pena ou não trabalhar em salão. Eu acho que o combinado não sai caro. Primeira coisa, eu aconselho que quando vocês têm a oportunidade de trabalhar em salão, que seja assim, que você só vai para trabalhar no espaço, sem material. Porque se a gente tiver que levar material, ter que fazer clientela lá, né? Levar a nossa clientela, não vale a pena. Isso aí eu falo com toda certeza, não vale a pena. É a mesma coisa de você estar em casa. E é o mesmo de, por exemplo, se o salão não é perto da sua casa, você vai ter que gastar com condução, né? Almoço, tem todo um contexto aí. Então, eu já falo que não vale a pena. Mas, como eu disse, o conversado, né? Tudo que é combinado não sai caro. Então, se você combinar com a pessoa, for vantajoso, né, para ambas as partes, vale a pena sim, mas desse jeito, de acordo com que vocês estejam, como que eu falo? As duas partes vão se beneficiar, entendeu? Deixa eu ler aqui. Ai, meu Deus. Ai, o vídeo toda hora trava. Trabalhar em salão para quem está começando é bom para pegar experiência. Sim, é ótimo para pegar experiência. Eu falo por mim, né? No início eu contei como que foi a minha trajetória no salão e a minha experiência foi ótima. Como eu já ouvi pessoas que não gostaram, né? Porque a pessoa, quando a gente fala assim, trabalhar em salão, remete à exploração, né? Porque é uma coisa que acontece muito. As pessoas que têm salão que convidam outros profissionais para poder trabalhar lá, né? E falam assim, eu tenho o meu salão e a minha equipe vai atender os meus clientes. Muitas das vezes acontece isso, né? De explorar o profissional. Mas aí é que eu falo, que a gente, antes de aceitar qualquer proposta dessa, né? De trabalhar em salão, tem que conversar, tem que falar sobre valor, né? Quanto que você vai ganhar, os dias, né, que você vai atender, até porque a gente também tem as nossas necessidades. Por exemplo, pode ser que tenha filho, um dia que você tem que ir no médico, então tudo isso tem que ser conversado antes, para que lá na frente não te gere problema, né? Então, por isso que eu falo, gente, a respeito de salão, conversem bastante, porque e mesmo que conversando ainda gera um pouquinho de, digamos que atrito, né? Mas a experiência, ela é perfeita. Quando eu trabalhava em salão, a minha professora, no caso, ela foi maravilhosa comigo. Ela sabia que eu era iniciante, ela falou comigo, olha, Janaína, eu quero que você trabalhe aqui comigo, mas aí na hora que você não estiver atendendo, eu quero que você sente aqui do meu lado, aqui na minha mesa, e me ajuda. Então, assim, eu ajudava ela com lixamento, pra ela fazer o acabamento dela, eu começava, né, só pra ela terminar. E eu pegava o procedimento do início ao fim, ou seja, eu aprendi demais, 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 demais. Então, assim, não tem, hoje eu falo que não tem nada que pague essa experiência que eu tive. E pra mim foi perfeita, né? Eu não tenho nem o que reclamar. O que você acha justo pra for trabalhar em salão, porcentagem, levar o meu material? Então, gente, eu não acho lucrativo a gente ir trabalhar em salão para levar o nosso material. Que é uma coisa que acontece, que funciona mais ou menos como um aluguel de mesa. Não sei se vocês me entendem. Então, assim, não compensa, não é vantajoso pra gente que tá começando, né? É vantajoso quando a gente chega lá, né? E a gente vai trabalhar pra pessoa, mas que com uma porcentagem boa. Aí sim eu vejo vantagem. Agora, você tem que levar cliente, material, né? Pra mim não compensa. Eu falo por mim, eu não entraria nessa, de jeito nenhum, né? Até porque a minha experiência foi diferente. Tô falando baseado na minha experiência, mas a gente que, né? Pela minha experiência, eu não indico. Toda hora o vídeo trava, meu Deus do céu. Tenho medo de não levar o meu material de salão ser inferior, prejudicando a minha aplicação. É outra coisa que vocês têm que ver na hora de trabalhar em salão. O material que
eles trabalham. Por quê? Eu mesmo. Lá onde eu trabalhava, a maioria dos géis usados eram da Volha. Então, assim, até mesmo pelo preço da unha lá, tinha que ser um material de qualidade, né? E o meu material lá que eu usava era Volha e Cútil. Então, assim, eu não tive problema com essa questão de material de alergia, não. E a questão da alergia, ela é muito relativa. Como eu falo relativa, é o seguinte. Por quê? Por mais que você use um material bom, se a cliente tiver de ter alergia, ela vai... A internet hoje tá difícil. O que acontece que eu tava falando, né? Não sei se cortou. Se a cliente tiver de ter alergia, ela vai ter alergia, independente do gel. Pode ser, mesmo com certificação, igual eu sempre falo, né? Com certificação da Anvisa e tudo. Se ela tiver que ter alergia, ela vai dar alergia. Então, assim, se é uma primeira aplicação que você vai fazer, principalmente em salão, eu indico fazer um teste primeiro. Você pode colocar um pouco de gel aqui no dorso da mão da cliente, deixar um tempo pra ver se ela vai sentir alguma coisa, né? E assim, qualquer coceira, qualquer vermelhidão, não façam. É melhor prevenir do que remediar. Porque, principalmente por se tratar de salão, né? Você vai ter que dar satisfação pro dono do salão. Então, assim, é muita coisa que envolve, né? Então, essa questão do material é muito ampla. Não dá pra falar, assim, só de qualidade, de ser inferior, não, né? Até porque, como eu falei, quando tiver de dar alergia, vai dar alergia, não tem jeito. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Então, gente, aí o que eu quero que vocês entendam com isso, né? Questão de trabalhar em salão, né? Como no início da live eu contei minha história. E aí eu vou aproveitar para poder abrir um leque para falar do curso, né? Do meu curso online. O que acontece? Quando eu fui trabalhar lá, eu tinha o curso iniciante dela, né? E depois que eu aprendi lá, eu vi que o iniciante era bem básico. E quando eu decidi sair, eu falei assim, gente, eu quero criar uma maneira de que o iniciante não fique tão perdido, sabe? De maneira que eles façam o curso de iniciante, mas que seja satisfatório, que não seja só o iniciante, que você não aprenda só uma estrutura da unha, não. A anatomia, eu aprendi sobre anatomia, né? Da unha, fungo, essas coisas. É muito importante, mas aí fora isso, eu aprendi a estrutura, né? Trabalhar a fibra, abrir a fibra, aplicar essas coisas. Eu aprendi isso e a estrutura. E o bônus do curso iniciante era o encapsulado. Mais nada. Formato, essas coisas não entraram. E eu vi que passou muito detalhe, sabe? Por exemplo, voltei. Quando eu fiz o curso de iniciante, eu aprendi a aplicação de fibra. É um detalhe mínimo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu aprendi a aplicar a fibra num gel de construção. Foi num gel da Volha, o normal, né? O Pink Nude. Beleza. Eu aprendi a fazer a capa base com o gel base e na hora de aderir a fibra na unha, usar esse gel. Ok. O que era difícil, porque esse gel, a viscosidade dele é muito maior do que o gel base. Ou seja, depois com o tempo eu aprendi que se eu usasse o gel base, né, para fazer a capa base e depois aplicar a fibra, eu tinha uma economia de tempo muito maior do que ali pelejando com a fibra ali no gel de construção. Ou seja, para mim nessa parte, eu vi que se eu tivesse aprendido assim, teria sido mais fácil para mim, até porque pra gente que tá começando, fazer a fibra desaparecer, ela é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, se eu tivesse aprendido dessa forma, talvez não tinha quebrado um pouco a cabeça, né? Então, quando eu falo isso, é questão de querer fazer do meu jeito, né? De mostrar a técnica mesmo, de forma que quando vocês sentirem necessidade de fazer um aperfeiçoamento, vocês não tenham tanta dificuldade, porque quando eu fiz o meu curso de aperfeiçoamento, eu vi que eu fazia
completamente errado, né? Porque para quem já tá ali na área, igual quando eu fiz o curso de aperfeiçoamento, já tinha outros profissionais já de tempo lá, né, fazendo o curso de aperfeiçoamento. E elas faziam de outro jeito. E ali eu falei, gente, por que eu tô fazendo assim e tudo? Mas eu aprendi daquela forma. Então, no meu curso online eu quero colocar vários pontos que vai facilitar e que talvez, né, não precise do aperfeiçoamento em fibra. Eu quero que ele seja, eu quero não, vai ser uma coisa muito completa para que não precise do aperfeiçoamento em fibra, né? Que quando vocês buscarem outro curso, seja só para, como que eu falo, formato, nail art, porque assim, quando você começa, é muito importante a gente investir em curso, né? E em conhecimento, até porque o mercado ele vai mudando, ele está em constante mudança, né? Então, quando a gente investe em curso, que você aprende um formato, nail art, isso agrega ao seu trabalho. Por quê? Porque tem cliente que gosta mais de nail art, né? Igual agora, tá? Essa febre da francesa reversa. Então, quando eu aprendi ela em curso, assim, pra mim foi uma coisa, assim, maravilhosa. Porque eu ia tentar fazer em casa e eu ia fazer tudo errado. Porque é diferente da gente assistir, por exemplo, um vídeo curto no Instagram e tentar reproduzir. Porque passa muito detalhe que eles não colocam ali no vídeo que a gente tá vendo. Eu falo por experiência própria, né? Porque quando eu fui ali na prática ali aprender, meu Deus do céu, e mesmo em curso eu senti muita dificuldade. E só depois, né, que eu fiz o curso, que eu fui aprimorando e tudo, fazendo em mim mesma, nem foi em cliente não. Comecei fazendo em mim mesma, eu fui vendo alguns detalhes que, né, que poderiam, como que eu falo, valorizar e fui fazendo, né, por minha conta. Então, assim, não tenham medo de investir em curso, gente. Invistam em curso, porque, assim, faz toda a diferença, entendeu? Então, assim, não tenham medo, invistam. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Gente, outra coisa de salão, questão de horário, né? Lá onde eu trabalhava, funcionava da seguinte forma. Eu trabalhava de terça a sábado, né? E o pagamento era feito toda sexta-feira, né? Se no caso eu não tivesse atendimento no sábado, eu recebia na sexta-feira, semanalmente. E se eu trabalhasse no sábado, eu recebia no sábado, né? E o pagamento era feito assim, certinho. Não faltava nada, nada mesmo. Era todo certinho e tudo. Então, assim, quando vocês buscarem, né? Que tiverem alguma proposta, ou que vocês buscarem mesmo trabalhar em salão, conversem isso também, porque é muito importante, né? O lado financeiro. Porque ele que nos sustenta, né? Então, não compensa a gente ir e ter um trabalho ali para receber. Você juntou todas as informações do seu curso, compactou seu curso, aprimorando, melhorando para fazer. Quem vai começar? Sim. Justamente pela minha dificuldade. Quando eu pensei no curso, eu queria que fosse diferente por causa disso. Até porque eu aprendi a técnica do ápice, né? Hoje mesmo eu respondi na caixa de perguntas, hoje tinha lá uma pergunta sobre pontos de tensão, né? Como que funcionava. Então, assim, são técnicas. O ponto de tensão, ele é uma técnica americana, né? Ele é eu vou tentar explicar aqui o que acontece. Deixa eu tentar aqui pegar uma unha. Um ponto de tensão, ele é mais um morrinho, sabe? Ele fica um morrinho na unha. E o ápice, que é o europeu, ele já é uma unha mais reta, bem retinha, e tem um morrinho bem aqui em cima. E aí, o que acontece? Eu não gostava disso, até porque hoje o mercado, ele pede muita... as clientes, elas querem naturalidade, né? Porque tem uma diferença muito grande dessas unhas todas elaboradas aí que a gente vê no Instagram e questão da naturalidade. Aí você tem que ver o seu público. E o meu público pede isso, naturalidade. E eu também gosto de naturalidade. Então eu falei, gente, eu preciso estudar um jeito de montar uma estrutura que eu tenha... como que eu falo? Que ela seja... que ela não quebre, né? Mas que não tenha... que você não veja, não seja visível nem o ponto de tensão, nem o ápice. Mas que seja natural. Não sei se vocês
vão entender o que eu tô dizendo. Então, assim, eu fui fazendo em mim e testando mesmo. Eu pegava a unha, testava, apertava pra ver se ia quebrar, até na boca eu colocava. Porque as clientes têm essa mania, né? De mão na boca. Então, eu pensei nisso. Eu falei, gente, eu preciso estudar uma forma de que seja uma coisa fácil, que elas entendam e que seja fácil de vender. Que quando, por exemplo, as clientes vejam, né, a sua unha, ali a estrutura, elas tenham vontade de adquirir, né? De falar assim, eu quero fazer essa unha com essa pessoa, porque a unha dela é linda, é natural, mas ao mesmo tempo é resistente. E o alongamento é isso, ele tem que ser bonito e tem que ser prático, né? Hoje em dia, todo mundo fala, né? O alongamento é pra mulher moderna, realmente, porque quando a gente faz alongamento, a gente tá pronto pra qualquer coisa. Você não tem que preocupar em fazer a unha. Quando vem com a esmaltação em gel, então, é melhor ainda. Então, assim, eu busquei uma forma de que, como eu posso dizer para explicar para vocês, que colocasse tudo junto, né? Que vocês não tenham dúvida com isso, né? E que fique fácil, né? De entender, né? De aprender, de executar também, né? Mas que também seja benéfico com questão da venda, né? De trabalhar, de atender ali em mesa. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Se eu deixei alguma pergunta em branco aqui. Em branco não, né? Sem responder. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Que esse assunto salão, ele, ao mesmo tempo que ele é complexo, ele não é, porque vai da sua necessidade, o que você quer ali no momento, né? Então é difícil falar, né, muito sobre, porque ao mesmo tempo que é complexo, é tranquilo, né? Se você souber o que você quer ali. Você melhorou aqui, o que aprendeu? Esse é o seu diferencial. Eu busquei isso mesmo, porque eu queria melhorar o que eu aprendi. Não que, né, eu tenha aprendido de forma errada, nada, não. Até é porque eu queria aplicar, hoje em dia, gente, no mercado, as nail designers, se vocês pesquisarem, cada uma tem uma técnica. Então, assim, quando começou essa questão de nail design, unha de gel, eu creio, né, que eu tô começando, eu tô no mercado tem pouco tempo, creio que muitas pessoas ficaram presas à técnica, né, de que a unha, para ela não quebrar, teria que ter aquele ponto de tensão super alto, super grosseiro, né, feio, que eu acho muito feio, né, o ponto de tensão alto. Então, assim, elas foram mudando a técnica da forma delas. Aí é o que entra a sua assinatura, né, na unha. Quando você faz o curso e você vai aperfeiçoando, você vai criar a sua assinatura. Ou seja, por mais que tenham, por exemplo, na sua região tenha 3 nail designers além de você, mesmo assim, as clientes que você fidelizar, né, que for atrás de você, elas vão ir por causa da sua assinatura. Até porque ninguém vai fazer igual você. Você tem você vai fazer de uma forma que outra pessoa não faz, né? Isso daí não tem como. Por mais que, por exemplo, seja a mesma técnica. Vamos colocar aqui 2 profissionais que usem a técnica europeia. Vai ter uma diferença, gente, porque quando você entra no mercado, que você vai trabalhando ali, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando de maneira que você coloque o seu toque ali. Então, assim, tem uma diferença bem grande. Então, quando eu falo do curso, é isso. Eu coloquei o meu jeito ali de fazer a unha, né? De que ficasse natural. Não que isso vai, por exemplo, questão de manutenção, que as clientes não precisem de manutenção, mas o que mais incomoda, que eu vejo cliente reclamando, dá aquele ponto mais alto aqui na unha quando ela começa a crescer e dá aquele desnível. E detalhe, gente, por que eu falo isso? Porque era uma coisa que me incomodava. Então, assim, eu falava, gente, porque se você fizer ali e já crescer, já te incomodar, você vai sentir necessidade de fazer manutenção mais rápido, né? Por exemplo, quando eu fiz uma unha, a primeira vez, que eu fiz 2 vezes com 2 profissionais, quando eu fiz a primeira vez,
que começou a crescer, nossa, me incomodava demais, porque era uma coisa muito grosseira. Então, quando eu fiz o curso, eu falei, gente, eu quero melhorar nisso. Eu quero adaptar a técnica do jeito que eu consigo melhorar nisso. E é o que mais chama a atenção de cliente, é isso, a naturalidade, né? De que quando a unha vai crescendo, não incomode tanto. Eu falo isso porque e eu treinei muito isso na minha irmã. Hoje eu ainda continuo fazendo a unha dela. E quando ela vai na manicure, né, por exemplo, quando ela vai no salão, depois de 15 dias que ela fez o alongamento, até a profissional que atende ela com a manicure simples, né, fala, nossa, sua unha é boa de fazer porque não dá aquele desnível, não tem aquele ponto alto horrível e tudo, que quando faz a esmaltação, ele fica mais evidente ainda. Aí que mostra aquela coisa enorme mesmo. Então, assim, eu procurei mudar isso, né? Voltando a falar do nosso público hoje, que busca naturalidade. Então, assim, vai ter muita coisa que... muito detalhe que eu coloquei pra manter a resistência, mas de que forma que fica bem natural, entendeu? E ela mais natural assim pode quebrar mais fácil ou é tão resistente quanto ao ponto alto. Gente, Então, isso é uma coisa muito boa de falar. Por quê? Muitos profissionais que trabalham, né, que defendem essa técnica, né, europeia, elas defendem que, por exemplo, uma unha grande, sem o ápice ali, que foi o que eu aprendi, até o ato de vestir uma roupa, no caso um jeans, que é mais difícil de vestir, vai quebrar a unha. E não quebra assim. Sabe por quê? Porque a estrutura da unha, por exemplo, voltando aí agora falando do ponto de tensão. Quando a gente faz assim com a nossa unha, vocês podem até fazer aí em casa. Vai ter uma parte aqui da unha que isso daí é de cada um. Isso aí é de cada um. Não é padrão, não. É cada pessoa é de um jeito. Eu apertando a minha unha aqui, eu consigo ver, mesmo com o alongamento, que o meu ponto de estresse tá aqui, ó, perto do ponto zero. Ou seja, o que eu analisei? Eu falei, gente, eu vou fazer e vou testar. Eu coloquei a mesma quantidade de produto aqui e aí eu mudei o lixamento também. O lixamento que eu aprendi, eu não uso ele mais, eu uso o meu lixamento. E aí eu comecei, né, olhando essa questão, cuidando para que o produto ficasse de forma uniforme em todos os lados, para que ela não perdesse a naturalidade e também não perdesse a resistência, mesmo sendo uma unha mais fina, né, com menos produto. Ou seja, eu coloquei o meu toque ali, né, visando questão de naturalidade mesmo, que ficasse mais natural e que fosse mais fácil até de executar, porque a técnica europeia, ela é maravilhosa, eu acho lindo, né, para quem quer uma unha muito grande, até porque tem o público que quer esse tipo de procedimento, que gosta dessa unha, né? Então, assim, eu ainda faço, mas as minhas clientes, né, de mesa que eu atendo, eu aplico a minha técnica. Eu já não uso mais o que eu aprendi no curso lá, não. Não uso, porque pra mim, hoje em dia, ela não... Como que eu falo? Ela não agrega tanto, porque não é o tipo de serviço que eu vendo para as minhas clientes, né? Eu vendo naturalidade. E outra coisa, gente, quando a cliente senta em mesa comigo, a primeira coisa que eu pergunto é como que elas gostam da unha. E a primeira reclamação que eu escuto, ponto de tensão alto, é a primeira. E eu falo, gente, eu começo a rir, eu falo, eu também não gosto. Então não precisa se preocupar, porque eu vou fazer de forma mais natural possível. E é aí que eu consegui fidelizar minhas clientes, porque hoje em dia a gente não tem muita essa naturalidade. Igual no Instagram tem a questão das unhas, que eu acho até bonito, mas assim, não é uma coisa que você vai vender em mesa, né? Não é toda cliente que vai querer uma unha Piper enorme, né? Tipo, tem unha até de 4 centímetros. Quem que vai usar aquilo, gente? Não, ninguém usa aquilo ali em casa, principalmente uma dona de casa, não vai usar. Então, assim, não é uma coisa que, por exemplo, se me perguntar se eu já fiz, não fiz. Porque eu não vendo esse tipo de procedimento, eu não tenho procura, demanda, né, para esse tipo de procedimento. Então, assim,
eu não vendo. É muito bonito para poder, né, aperfeiçoar a técnica, né, até mesmo melhorar a vitrine, porque quando uma cliente entra, né, no seu Instagram, né, que está sendo mais usado hoje, e vê que você tem muita técnica, isso enche os olhos dela. Então, assim, não tô falando que não é necessário fazer um curso desse jeito, não. Sim, mas não é uma coisa que você vai vender em mesa. Então, você tem que pensar ali se vale a pena ou não. É fácil para tirar o ponto de tensão alto que vem de outro profissional? Então, gente, eu não trabalho com alongamento de outro profissional. Por exemplo, quando uma cliente chega com um alongamento de outro profissional, eu não faço manutenção. Por quê? O outro profissional, ele tem um outro jeito de trabalhar. Ele criou a estrutura dele lá de outro jeito e eu não sei como que foi feita a estrutura. Aí, por que eu não faço manutenção de outro profissional? Por esse motivo da estrutura, não sei como que foi feita a estrutura. Produto, eu não sei qual produto foi usado. Então, eu não faço manutenção de outro profissional. Na hora que chega uma unha que vem com o procedimento de outro profissional, eu tiro e faço o alongamento do meu jeito. Então, assim, tem muita gente que trabalha dessa forma, mas eu não indico por causa disso, porque pode haver incompatibilidade de produto. E quando a gente pega serviço de outro profissional e dá um problema na nossa mão, vocês entendem que o problema vai ser nosso, não vai ser do outro que fez? Então, assim, tem que pensar nisso. Então, eu não indico fazer manutenção que venha de outro lugar. No salão mesmo, lá onde eu atendia, a gente não fazia manutenção de outro lugar por causa desse motivo. E aí é que eu falo que a experiência foi muito boa por causa disso. Então, assim, eu saí de lá com esse conceito de que eu não faço manutenção de outro espaço. Várias vezes, clientes me chamam no WhatsApp e falam, quanto que é a manutenção? E aí, eu converso com ela e falo assim, olha, a manutenção do meu procedimento, eu coloco, né, o valor que eu cobro e o valor da manutenção do meu procedimento. E já explico o porquê, porque não adianta só falar assim, não faço manutenção de outro profissional. Além de falar que não faço manutenção de outro profissional, vocês têm que explicar o porquê. Porque se a cliente te procurou, ela está interessada no seu serviço. Isso é fato. Ela está interessada, ela viu, né, e gostou do seu trabalho. Então, assim, eu indico que explique, né, o porquê de não fazer manutenção de outro profissional, para ela entender. E, por exemplo, tinha até hoje na caixinha de pergunta lá no Instagram, né, como fidelizar cliente. Gente, eu particularmente detesto fazer remoção de alongamento, porque é uma coisa que demanda muito tempo. Então, assim, quando eu vou fazer remoção, eu faço a remoção e aí eu tenho que começar. Então, assim, eu não gosto por causa disso, que eu já gosto de já sentar ali e já fazer o procedimento já de uma vez. Mas aí eu faço. Aí o que eu faço? Eu falo com ela o valor da remoção. Beleza. Ali no primeiro contato que eu tenho com ela, eu falo com ela o valor da remoção. Aí ela fala, ok, pode marcar. Ela vem ciente de que ela vai ter que pagar para eu fazer a remoção. Certo? E aí o que eu faço? Eu faço a remoção e no final, né, depende da cliente. Não são todos que eu faço isso, não. Tem cliente que eu presenteio ela, eu não cobro a remoção. E outras eu dou um desconto. Ou seja, já é uma forma de fidelizar a cliente. E aí, quando eu faço isso, que eu não cobro, ou então eu dou um desconto no valor da remoção e que eu aplico a minha técnica e ela sai de lá satisfeita, não vou dizer 100%, mas de 100% eu acho que dá para garantir 70% de chance de que ela vai voltar. E geralmente voltam, porque é um diferencial, né? Então, assim, ofereçam um diferencial, um diferencial, né, no atendimento de vocês, porque vale a pena. Por mais que você pense assim, mas eu vou levar prejuízo ali de fazer uma remoção, não só da questão do dinheiro, mas da questão do tempo. Mas não pensem assim, gente. Em primeiro lugar, a gente tá lidando com pessoas, né? E é o que eu falei hoje, mais cedo. Como você gostaria de ser tratado? Se eu chegar num profissional que, por exemplo, meu cabelo tá todo estragado, aí ele vai consertar, e o primeiro procedimento ali para consertar
ele me deu um desconto. Gente, é claro que eu vou continuar com aquele profissional, porque ele me ofereceu um diferencial ali, ele, além de me ajudar, de consertar alguma coisa que estava errada, ele me deu desconto e ainda eu saí de lá satisfeita com o trabalho dele, ou seja, não se atentem somente a preço, não, gente. Principalmente para quem está começando, a gente não perde fazendo isso, não perde dando desconto, fala na questão da remoção, dando desconto ou presenteando, mas isso daí vai de profissional para profissional e de cliente para cliente, né? Tem cliente que realmente a gente não tem vontade, né, de dar desconto, essas coisas não. Porque isso daí é uma coisa que é com todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com o público sabe como que é difícil. Então, assim, as clientes que eu vejo que são, né, que merece mesmo que eu faça isso, eu faço. E eu indico que façam também, gente, porque compensa demais, vale muito a pena. E vocês não estão perdendo nada. E outra coisa, quando a gente faz remoção, né, para fazer outro alongamento, tem um outro ponto importante também nisso, porque a gente também ganha. Porque a cada remoção que você vai fazendo ali, você vai pegando experiência. Ou seja, se vier uma cliente ali para poder fazer uma remoção, né, com vocês, não é porque ela tá fazendo a remoção que elas precisam de deixar de, como que eu falo, de fazer qualquer tipo de serviço com vocês, não, gente. Vendam outro tipo de serviço. Ai, eu posso fazer remoção hoje e aí eu posso fazer uma blindagem com 50% de desconto para você ver como que é, se você vai gostar. Então, assim, faça a remoção e faça uma blindagem ali com desconto, né? Aí, no caso, o preço aí quem vai definir é você. E aí, ela gostando, né? Que aí a unha dela vai crescer com a blindagem, vai ficar um pouco mais forte, né? Vai ficar bonita, ela vai voltar. Ou seja, você não vai perder cliente, né? Então, eu indico sempre, ofereçam serviço, né? Para cliente que tá chegando com, né, com alongamento de outro lugar, ofereçam um desconto, né? Presenteie elas. E para quem já tá fazendo procedimento ali com você, já faz a unha com você, ofereça um diferencial, né? No caso de quem não quer mais fazer alongamento. Porque aí você vai manter cliente e vai chegar um dia, gente, que eu falo o seguinte: o gel, o alongamento, ele vicia. Eu falo por mim, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu consigo viver plenamente sem gel. Tira o alongamento e fica para vocês verem. Não tem como, você acostuma ali com aquela estrutura linda, com aquela estrutura que vai te facilitar, tá pronta a qualquer hora, ou seja, quando você fideliza elas, né, dessa forma que, por exemplo, ela vai lá, igual eu falei, fez a remoção e vocês oferecem a blindagem. Ali na blindagem, digamos que na terceira blindagem ela vai querer colocar o alongamento de novo. E aí vocês não vão perder a cliente. Entendeu? Eu acho que, assim, as duas partes saem ganhando, né, gente? Então, assim, fidelizem. Não tenham medo de fidelizar, não. Pode ser que no primeiro momento ali você não ganhe, mas você vai ganhar lá na frente. E empreender é isso. A gente que começa empreendendo, a gente não começa, por exemplo, empreendendo. Vamos colocar que você investiu 5 mil, né, no seu empreendimento. Não vai ser no primeiro mês que você vai ter o retorno de 5 mil, não, gente. Então, se atentem a isso. Empreender é uma escadinha ali, ó. Cada dia você vai subindo um degrau. Vai ter um mês que você vai ter o retorno completo e ainda o lucro. Ou seja, respeitem esse processo, viu? Respeitem. E eu falo que vale a pena, eu falo por mim, porque na última live eu falei que todo o dinheiro que eu tinha, né, inicialmente, que eu fazia do meu trabalho, né, de alongamento ali, eu investia ele todo em material. Ou seja, eu não perdia. Eu não ficava com dinheiro em mão, mas eu tinha produto. Então, eu ia lá e investia em gel, produto de higienização, investir no conforto, né, da cliente, cadeira, iluminação. Tem aquelas clientes que gostam também do apoio de punho. Então, assim, invistam. Não tenha medo de investir. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, sobre salão, é isso, gente. Conversem, vê o que é melhor pra vocês, porque às vezes é melhor atender em casa, né?
que vocês vão fazer o que é seu, do seu jeito, e vai ter retorno ali de 100%. Não que trabalhando em salão a gente não ganha dinheiro sim. Por exemplo, lá onde eu trabalhava, a minha unha mais barata era 120. Então, 3 unhas, né? Ali no final do dia. Depois vocês fazem o cálculo ali. Vão colocar 3 vezes 120 e vocês tirem 60%, que era o que eu ganhava. E aí, calcula ali por dia. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias. Dá um dinheiro bom. Principalmente para quem tá começando e não tem cliente, né? Mas aí tem que ser conversado de forma que seja benéfico para as duas partes. Se você não gostou da oferta, não vai. Não vai porque, eu preciso treinar, eu preciso de... como que eu falo? De ganhar um dinheiro, né? Aquele negócio, antes pingado que faltar. Não vai, porque às vezes pode gerar um conflito, um atrito, uma coisa que pode ser evitada. Então, não vai, é o conselho que eu deixo pra vocês, tá? Não foi o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo foi tudo ótimo. Eu não tenho nada que reclamar do que eu recebia, do tempo que eu tinha que ficar lá. Até porque quando eu fazia as minhas clientes, acabou, por exemplo, dia de sábado, a minha última cliente, eu terminava 4 horas da tarde. Eu podia ir embora, eu não tinha que ficar lá, cumprindo carga horária. E tem salão que tem isso, você vai ter que chegar aqui 8 horas da manhã e sair só 8 horas da noite. Ou seja, não é benéfico, porque se você terminou 4 horas da tarde, o que você vai ficar fazendo ali de 4 horas da tarde até 8 horas da noite? Você não tem o que fazer, então não tem necessidade de ficar lá até esse horário, não. Então, é o conselho que eu deixo pra vocês. A minha experiência foi muito boa. Eu posso dizer que foi maravilhosa, até porque foi o que fez eu chegar até aqui. Então, assim, eu agradeço muito o que eu aprendi lá, as experiências que eu adquiri lá. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, né? E não foi sorte, foi questão de conversar, de colocar, né, o meu ponto de vista, né, e aceitar também os dela, até porque o espaço era dela, então eu tinha que andar conforme as regras dela, mas não era nada demais. Eu nunca fui, como que eu falo? Nunca sofri nenhum tipo de abuso, não. Coisas que eu vejo pessoas reclamando, né? Nunca sofri isso, né? Era completamente tranquilo. A minha agenda mesmo, quem fazia era a moça que ficava na recepção. Então, eu nem sabia quem que eu ia atender. Ela falava comigo na terça-feira, Janaína, você tem atendimento hoje, tal horário, tal horário. Eu ia, esperava meus clientes, atendia, depois ia embora. Então, assim, foi maravilhosa. E até porque fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. Então, assim, foi muito boa. E se você que tem a oportunidade de trabalhar em salão e conversar e ver que é bom, arrisca. Porque, assim, a experiência é muito boa. Então, se for dessa forma, que seja benéfico para as duas partes, eu aconselho que vá. Porque, assim, é um divisor de águas. Eu falo baseado em mim. Então, gente, eu acho que eu vou encerrar a live. Até porque eu acho que o assunto foi... Eu contei, né? Pra quem chegou depois, a live vai ficar salva. E aí vocês podem ver desde o início, até pra vocês entenderem a minha história, né? Porque hoje eu contei, assim, com riqueza de detalhes, como é trabalhar em salão. Esse salão que todas sonham em trabalhar. Realmente, nossa Deus, quando eu recebi a proposta de trabalhar lá, eu fiquei louca. Eu ria, eu chorava, eu fiquei assim, extasiada. Seu trabalho é perfeito e você é abençoada. Gente, não vem não, que eu vou começar a chorar aqui, igual na última live. Eu só tenho a agradecer. E quem me conhece sabe que todo o esforço que foi pra chegar até aqui, né? Quem conhece a minha história também do salão, eu não posso falar qual salão que é, por causa da ética, né? Mas a minha história, ela é perfeita. Eu falo que é perfeita mesmo com os desafios que eu sofri, né? Que eu tive que enfrentar. Mas ela é perfeita porque eu tô aqui onde eu estou hoje e ainda pretendo melhorar, né? Mais. Então, quem conhece minha história, que tá ali de perto, sabe
como que foi, né? Como que é até hoje. Então, gente, não tenham medo. Qualquer coisa que vocês forem fazer, não tenham medo, né? Vai e faz e dê sempre o seu melhor. E principal é acreditar naquilo que você tá fazendo. Que se você não acreditar, já para, que você tá no caminho errado. Eu falo isso, porque o principal é acreditar. Quando eu comecei um pouco desacreditada. As pessoas que estavam à minha volta, né? Principalmente amigos e a minha irmã, né? E meu noivo também, eles acreditavam mais em mim do que eu mesma. Então, de acordo com que as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que aquilo ali era real, né? Até porque eu tenho muito os meus pés no chão, até porque eu falo assim, gente, se eu cair não vai ser um tombo muito grande, mas as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma. E hoje eu acredito muito mais e eu valorizo, assim, tudo. A pessoa que eu era antes, quando eu comecei, e a pessoa que eu sou hoje é completamente diferente. E, gente, muito obrigada, viu, por ter participado aqui comigo da live. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. E qualquer dúvida também, né, como eu sempre falo, vocês podem me chamar. Terei o maior prazer em conversar, trocar dúvidas, né, experiência, né. E vou falar do canal. Sexta-feira tem vídeo novo, é sobre otimização de tempo. Creio que para quem está começando é um assunto muito, como é que eu falo, frequente, né? Questão de melhorar o tempo em mesa. E aí, sexta-feira, todas as sexta-feiras, como eu falo, né? No final de todas as lives, toda sexta-feira sai vídeo no canal às 18 horas. Então, se você que tá aqui assistindo, você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal. É o mesmo Janaína Joyce. É isso mesmo, Janaína Joyce. Se inscreve, compartilha com, às vezes, alguma colega que estejam, né, querendo entrar nessa área. E deixa como se diz, né, eu me tornei a pessoa que eu julgava, né, pedindo like. Mas não custa nada, né, gente? Deixar o like, curtir, compartilhar. E falar também se vocês gostaram, porque, assim, pra mim ajuda demais. Até mesmo pra mim gerar mais conteúdo pra vocês. Tá bom? Eu vou encerrar a live aqui mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E o tempo que vocês tiraram, né? Pra vir me assistir. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.